Boa noite, esse vídeo é uma apresentação do relato de experiência do meu estágio supervisionado, tá ok? Eu sou o Christian, sou aluno de matemática, licenciatura em matemática aqui em Brasília, né, no Instituto Federal de Brasília, no campus do IFB. A minha professora orientadora é a professora e doutora Cleia, lá que coordena esse estágio, né, e nos orienta. O local que foi realizado o estágio, né? Foi realizado lá no Centro de Ensino Médio 01, lá do Paranoá, né? No período de 25 do 3 a 29 do 5, né? Com a carga horária de 20 horas. Esse estágio é um estágio de observação, né? Eu sou aluno do primeiro semestre, né, de licenciatura em matemática, e a nova grade curricular exige que seja feita no primeiro semestre esse estágio de observação, para que a gente possa já ter uma noção, né, uma convivência na escola e tudo mais, né. E lá na escola, a minha supervisora, que é a professora que eu acompanhei, né, que eu acompanhei ela durante as aulas, é a professora Débora Ramos, certo? E lá eu acompanhei turmas do segundo ano, né? Acompanhei duas turmas do segundo ano. Uma delas tinha 25, a média de 25 a 30 alunos, né? Todas as duas, na verdade, tinham uma média ali entre 25 e 30 alunos, ou seja, era uma turma bem grandinha, né? Se a gente for pensar assim. O ambiente escolar, vou falar um pouquinho sobre a escola. A escola é uma escola antiga, porém toda reformada, toda repaginada, com pintura, pisos novos, banheiros novos, com toda a infraestrutura, né? Com cerâmica, com pedras de ardosa, louças novas e tudo mais, bebedouros grandes, com grande capacidade, né, para os alunos beberem água geladinha para eles lá. As salas de aulas, elas contavam com ar-condicionado, todas as salas tinham ar-condicionado. E detalhe, estou falando de uma escola pública, né? Não sei se eu perdi esse ponto aí, mas essa escola é uma escola pública, né? Administrada pela Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal. E um ponto importante também que eu pude ver, que eu observar, né? Essa escola, ela conta com um serviço terceirizado, tanto de limpeza quanto na cozinha e a segurança, né? São todas empresas terceirizadas que cuidam dessa parte. A escola tem uma infraestrutura maravilhosa, conta com salas de informática, biblioteca, tudo. Ou seja, resumo, ali o Estado fez a parte dele. Então, a escola, nesses requisitos, de parabéns, né? Com toda essa infraestrutura, né? Vamos agora vamos... Só um minutinho aqui. Bem, esse estágio, eu estou chamando ele aqui de chão de escola no meu slide, porque é o primeiro contato que eu tive com a escola, com um olhar de professor. Por isso que eu chamei esse slide aqui de chão de escola. Então, tive a oportunidade de olhar o processo organizacional da escola já com outro olhar, a não ser aquele de aluno, né? Quando eu estava estudando. E aí veio aqui também, né, acompanhando as aulas, os alunos, teve esse choque de realidade sobre a ótica de ser professor, né? Porque todo aquele acontecimento ali, aquelas dificuldades e tudo mais, então teve esse choque de realidade também, né? Que tira um pouco daquela visão romântica, né? E traz a gente para a realidade de uma compreensão realista do que realmente é, certo? E aí eu cheguei à conclusão, né? Aí ali pude enxergar que é necessário que a gente adapte o nosso planejamento estratégico de aula às realidades, né? Cada realidades que a gente está convivendo, cada escola que a gente convive, né? Com as realidades da comunidade onde aquela escola está inserida, certo?
E também pude ter essa visão da compreensão, né, de como é que funciona o funcionamento da secretaria, da coordenação, né, de todas as regras visíveis e aquelas regras invisíveis também, né, aquelas que a gente sabe que não é o certo, ou sabe que é o certo, por isso que eu chamei elas de regras invisíveis, né. E aí na semana 1, na semana 1 a professora me acolheu, me apresentou para os alunos, né? Me mostrou o livro que eles estavam trabalhando e nós trabalhamos não, e ela estava trabalhando trigonometria e geometria, né? Cálculos de ângulos, triângulos, retângulos e tudo mais. E antes de começar a aula, ela teve ali ela ela fez um recapitulamento ali, ela fez vamos dizer assim, relembrou os alunos do que foi visto nas aulas anteriores, na semana anterior, né, para um reconhecimento prévio do que já havia aprendido, e a aula, e na aula ela pediu para os alunos que usassem as calculadoras científicas e tudo mais. Uma aula, a metodologia da aula dela é uma aula expositiva, né? Com escuta dos alunos e tudo mais. E também pude observar a inclusão, né? Nessas duas turmas tinha 3 alunos, certo? Uma tinha 2 alunos especiais, inclusive com monitores. Então ali eu pude ver o trabalho do Estado, né, com essa preocupação da inclusão das pessoas com dificuldades e necessidades especiais, e pude presenciar as dificuldades do professor, né, no dia a dia, né, com, com alunos com conversas paralelas, com dificuldade, alunos que chegam tarde, alunos que não fazem a atividade que tinha sido proposta. Então a gente pode conviver um pouquinho assim com essas realidades, né? E pude observar isso na primeira semana. Deixa eu passar para o outro aqui. Dividi esse trabalho em semana 1 e semana 2 para a gente poder ter essa visão, né, do desenrolar. Né? Na semana 2 havia essas duas turmas que eu peguei, teve dias que as duas turmas teve 2 aulas, né? 2 aulas duplas. E nessa semana havia uma revisão em uma dessas turmas e depois seria aplicada a prova, né? Então a professora fez a revisão de todo o conteúdo, colocou as fórmulas no quadro e tudo mais, e depois aconteceu a prova. Então, a aula foi nessa semana, né, nessa turma específica, a aula foi uma revisão e tudo mais, e aí depois teve a prova. Então eu pude perceber, né, pude ver lá na prova lá que muitos alunos, mesmo com a revisão, um conteúdo tranquilo de se trabalhar, alunos só assinavam a prova e entregaram em branco. E eu pude presenciar também, nesse meio tempo, aqueles que ficaram na sala, a dificuldade de saber qual a fórmula que usar e tudo mais. Então, pude ver essas dificuldades dos alunos também, né, com relação a isso. Então, o que eu senti foi uma falta de interesse mesmo, certo? Desses jovens, a maioria deles foi uma falta de interesse. Teve uma sala que foi muito interessante, assim, que o grupo que conversava no fundo, na verdade, era um grupo de meninas. Então, eu achei interessante e fiquei triste, né? Porque na minha época quem fazia bagunça mesmo eram os moleques, né? Então, nessa sala era as meninas que estavam atrapalhando a aula, né? E aí eu coloquei aqui, ó, dispersão, conversas paralelas no fundo da sala, falta de interesse, né? E aí eu pude identificar, né, as dificuldades dos alunos em aplicar qual fórmula na prova, lá na hora. Então, assim,
eu pude ver o momento de aprendizado desses alunos, pude ver eles fazendo exercício, ajudando, ensinando eles, tive essa oportunidade de ajudar eles a mexerem na calculadora científica e tudo mais, e tive essa oportunidade de ver as dificuldades da professora em si, certo? Então eu trago aqui algumas reflexões, né? As reflexões que eu tive, né? Vou levar esse estágio, né, para a minha vida como um marco divisor na minha formação acadêmica e humana. Eu pude presenciar e sentir os benefícios, né, de uma infraestrutura bacana e acolhedora para os alunos, né, um lugar de lazer, um ambiente legal, um ambiente limpo. Pude presenciar isso que é um divisor na vida do aluno. Esse choque de realidade entre aquilo que o professor prepara e o que realmente ele consegue aplicar, né? Pude ver esse choque de realidade. Pude trocar experiências com a professora. Ela me falou sobre as realidades dela, sobre as realidades dos alunos. Olha só, olha que interessante. Desses 3 alunos especiais que tinha na sala, um deles ele era um menino autista, né? Um menino super inteligente, só que ela fala, olha, Christian, esse aí ele é meu aluno há muito tempo, eu tenho acompanhado ele, só que ele tem preguiça. Então a gente vê também esses contrapontos que tem, né? O menino é super inteligente, mas ele tem preguiça de estudar, preguiça de evoluir. Eu até conversei um pouquinho com ele. E aí eu senti nesse estágio que o educador ele tem que agir como um amortecedor, né? Para amenizar aí essas distâncias entre a teoria acadêmica, né, e a realidade na prática, certo? Aí nós... Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui. Essas são as reflexões do meu estágio de observação. Foram esses pontos de vista que eu vou levar para a minha vida. E hoje eu entendi porque que o aluno, no primeiro semestre de uma licenciatura, ele já vai para a escola, para ele ter essa convivência e entender, né, vamos dizer assim, onde ele está embarcando. Eu, como já terminei o meu ensino médio há 20 anos atrás, naquele tempo as coisas eram diferentes do que é hoje, nós não tínhamos tantas informações igual esses alunos têm hoje. Então, no meu ponto de vista, esse estágio serviu para tirar todo esse resquício aí esses mitos, né, do chão de escola e conhecer as dificuldades reais dos professores do dia de hoje. E eu não posso esquecer de falar, né, do tal do celular em aula. Esse aí, apesar de ser proibido, aqui em Brasília é proibido, mas infelizmente são alunos, né, do segundo ano, você vê que são adolescentes, você vê que muitas das vezes não dá conta de tomar, não tem como você tomar o aparelho do aluno e tudo mais. E é isso aí, essa é a realidade aí. Eu estou muito animado com esse curso. Obrigado, Cleia, por essa oportunidade de gravar esse vídeo, né? E isso aí, um abraço a todos.